Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo acaba de anunciar o seu novo meia. Trata-se do meio-campista Silas, 28 anos, que estava defendendo o Atlético Goianiense. Mas quais serão as características do jogador? Como foi seu desempenho no Dragão? E como foi seu desempenho nos últimos clubes da sua carreira? No vídeo de hoje, vamos analisar o atleta, como também vamos falar uma prévia do jogo de amanhã. Amanhã o Leão estreia na Copa Verde, jogo no Baianão, contra a equipe do Treino do Amapá. Será a estreia do novo treinador azulino, então vamos abordar esse tema também no vídeo de hoje. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui falamos sobre futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like, acionar as notificações, é muito importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, vamos fortalecer juntos esse projeto em 2024. Vocês se inscrevendo e comentando, podem comentar, eu sempre interajo com vocês nos comentários, podem comentar positivamente, negativamente, ou dando a opinião de vocês, fiquem bem à vontade. Sem mais delongas, se inscrevam aqui no canal, se gostarem do vídeo, deixe seu like e vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é tratar o Clube do Remo. Primeiro, falar sobre a nova contratação do Clube do Remo, que é o meia Silas, de 28 anos. Ele é alagoano, ele jogou em vários clubes da sua carreira, como Perilima, Madureira, Cabo Friense, Atlético Goianiense, que foi o último clube que estava, São José, do Rio Grande do Sul, o Comercial de Alagoas, Santa Cruz, Paraná, Boa Esporte. Então ele deu uma rodada já no cenário de futebol brasileiro, jogando em várias divisões, jogando em várias regiões do futebol brasileiro. No Atlético Goianiense, ele não foi bem. E eu já vou explicar. Ele chega depois de uma ótima Série C pelo São José. Ele não fez uma boa Série C, não. O Silas fez uma excelente Série C pelo São José, Série C de 2023. 12 jogos, 2 jogos como titular, 8 gols, 2 assistências, muito participativo. Eu vou falar um pouco das características dele também como jogador. Então ele faz uma excelente Série C pelo São José, que foi surpreendente. Talvez, pelo que eu analisei, foi a melhor competição em termos de desempenho que ele teve na carreira. Porque no primeiro semestre ele disputa o Campeonato Gaúcho pelo São José e ele não é tão decisivo como foi no segundo semestre disputando a Série C. E foi o principal jogador da equipe do São José. Coincidentemente, o Thales, lateral direito do Clube do Remo, também defendeu o São José na Série C. E o Silas também foi um jogador que acabou chamando a atenção. E chamou a atenção do Atlético Goianiense, que o contratou após a participação ainda durante o Silas disputar a Série C pelo São José, foi contratado pelo Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense, ele faz 4 jogos na temporada passada, um como titular. Não, na verdade, 2 jogos da Série B ano passado, 2 jogos, um como titular. E esse ano, no Campeonato Goiano, ele faz 4 jogos e um como titular. Ou seja, ao todo foram 6 jogos e 2 partidas como titular. Só que ele acaba não tendo um grande desempenho no Atlético Goianiense. E agora que o Atlético Goianiense ele sobe de divisão, o patamar evolui. Porque a pretensão do Atlético Goianiense é, no mínimo, se manter na Série A do futebol brasileiro em 2025. E você tem que elevar o nível das contratações. E hoje, o Atlético Goianiense analisou dessa maneira, e como eu também analiso dessa maneira, o Silas não tem patamar de clube de Série A. Então, é mais que normal, natural. Ele tinha contrato até o final do ano. Ele rescindiu o contrato com o Atlético Goianiense porque recebeu essa proposta do Remo e aceitou a proposta do Remo. O Remo, que é um excelente pagador e é o clube da Série C que paga os melhores salários, é o clube do Remo. Mas esteja na Série C, de todos os clubes, é o que paga melhores salários. Então, ele vai para o clube do Remo agora. Ou seja, uma passagem apagada para o Atlético Goianiense. A gente tem que entender que o cenário hoje do Atlético Goianiense é de Série A e o Silas não tem a qualidade para jogar, talvez um jogador decisivo em Série A. Então ele vai jogar agora no Clube do Remo na Série C. O Clube do Remo vai pegar um jogador como características, como eu disse, ele fez uma excelente Série C. Um jogador que ele atua em várias funções do meio para o ataque. Ele pode jogar meio centralizado, caindo pelas pontas, principalmente pela direita. Ele aparece muito na área, porque ele também pode jogar como atacante, não um atacante centralizado, mas ele pode cair pelas pontas, cair pela esquerda, cair pela direita. Ou seja, é um jogador muito móvel. Para quem perdeu o Camilo agora, uma característica totalmente diferente. O Camilo é aquele jogador mais centralizado, aquele jogador, ele tenta mais o passe, ele privilegia mais o passe, porque ele tem essa qualidade e também fisicamente é o que ele consegue render mais. O Silas não. O Silas é mais novo, 9 anos mais novo que o Camilo, e é um jogador que é muito móvel, é um jogador que tem velocidade, um jogador que aparece na área. Então, em termos de características,
pode ser um jogador útil para o clube do Remo. A grande questão é qual o Silas que vai aparecer para o Leão. Porque, como eu disse, ele fez uma excelente Série C. Eu nem vou pegar a passagem dele para o Atlético Goianiense. Eu vou até ignorar agora a passagem dele para o Atlético Goianiense. Então ele faz uma excelente Série C, só que antes disso, durante a carreira, foi um jogador muito irregular. Pela maioria dos clubes que ele passou. Comercial, do Alagoas, Madureira, Volta Redonda, Santa Cruz, Boa Esporte. Eu falei aqui, né, no início, alguns clubes que ele atuou. Então ele foi um jogador muito irregular em termos de desempenho ao longo da carreira. Isso abre uma grande interrogação, porque ele viveu o auge no momento da sua carreira agora, no São José, na Série C de 2023, que realmente foi excelente. Mas se analisarmos o geral, é um jogador muito irregular, é um jogador que deve em desempenho. A expectativa e a esperança de todos é que ele renda o que rendeu no São José. Se ele rendeu o que rendeu no São José, o Remo ganhou um grande reforço. Mas se analisarmos a carreira toda, abre-se uma interrogação. Não estou aqui para falar se foi uma boa ou uma má contratação, estou aqui para analisar o jogador, como eu disse, as características dele em termos de velocidade, de aparência na área e como foi o seu desempenho nos outros clubes. Se foi bom, se foi ruim. Então aqui a gente está para analisar o atleta. Mas Silas, 28 anos, alagoano, é o novo meio-campista do Clube do Remo, que pode passar por uma pequena reformulação no seu elenco. Não uma grande reformulação, uma pequena reformulação. Já saiu o Camilo, outros jogadores podem sair. O Remo está no mercado atrás de um lateral direito, ou seja, vai sobrar ou pro Thales ou pro Vidal, porque não vai ficar com 3 laterais direitos. E isso é uma questão que eu até fiz no início da temporada. O Remo começar a contratar jogadores, alguns de maneira meio aleatória, que uma hora ia pesar. Uma hora você ia ter que negociar a rescisão contratual, ia ter que pagar a multa. No caso do Camilo foi um comum acordo, mas vai ter jogador que não vai aceitar comum acordo. Vai querer receber a rescisão contratual. Foi assim com o Catalá. O Catalá recebeu, não sei o valor, mas recebeu uma boa quantia financeira pela rescisão do seu contrato, que não foi de comum acordo. O Remo o demitiu, eles chegaram no acordo financeiro, por assim dizer, mas o Remo pagou uma quantia por Ricardo Catalá para ele rescindir o contrato com o clube do Remo, senão ele estaria talvez até hoje no clube do Remo. Então, ao contratar um profissional, o clube do Remo tem que ficar muito atento ao ônus que esse profissional pode trazer ao clube no futuro. Porque não é todo profissional que vai fazer como um acordo livremente. Não, vamos rescindir, não precisa receber mais nada, não quero. Não, a maioria vai querer receber. E tem o direito de receber. Se o clube faz o contrato até 2024, até dezembro de 2024, e em março quer rescindir com o jogador pode pedir a sua indenização, sua multa, evidentemente. Então é um cuidado que o clube do Remo tem que ter, e eu sempre bati nessa tecla, em torno de contratações. Então o Remo pode contratar alguns jogadores, vai contratar, alguns jogadores desse elenco vão ser dispensados, e aqui eu só abordo quando tiver concretizado. Não vou especular nomes, quando tiver concretizado a gente analisa aqui. Partindo para o jogo de amanhã, o clube do Remo vai jogar contra a equipe do Trem do Amapá. O Trem do Amapá é uma equipe que tradicional no estado do Amapá, mas seria uma zebra imensa surpreender o clube do Remo. O Remo é muito favorito para esse confronto, por mais que esteja num clima totalmente instável, por mais que não desempenhou essa temporada, não fez nenhum grande jogo, fez contra o Canaã na estreia, mas o Canaã é extremamente frágil, né? Então até que foi lanterna do Campeonato Paraense, então não venceu nenhuma partida, então a gente nem pode pegar de parâmetro. Então o Remo não fez nenhuma grande partida, foi eliminado por Porto Velho na Copa do Brasil, é um jogo que o Remo tem que ficar atento. Eu já dei minha opinião aqui sobre a Copa Verde, um torneio que me agrade muito nesse moldes que acontece, muito precário financeiramente, quanto tecnicamente, mas o Remo tem que, já que está na competição, tem que conseguir essa classificação. Não vamos trazer o Campinho, o tradicional Campinho, porque vai ser o primeiro jogo do Gustavo Mourinho na direção do Clube do Remo. E a gente vai saber, dá pelo menos não saber concretizado que o primeiro jogo ele chegou, tem cerca de 2 dias apenas. Na verdade, jogou ontem, até o jogo vão ser 2, 3 dias apenas. Mas ele pode fazer algumas mudanças. E eu espero que nesse primeiro jogo ele já faça algumas mudanças. Porque tá mais que conhecido que o jeito que jogava exposto o Clube do Remo com o Ricardo Catalá e como jogou também exposto nas mãos do Mariozinho e do Aguinaldo no jogo contra o Bragança, não vai dar certo. Então, por mais que ele esteja conhecendo, eu acredito que ele já possa fazer algumas modificações. E é lógico, ao longo do tempo ele vai dando a sua cara ao time, evidentemente. Mas eu já espero sim, eu já espero um outro Remo. E o Remo é muito superior ao treino do Amapá. O Remo tem que se colocar na posição realmente favorito e jogar bola. É um novo treinador que está chegando, um treinador que quer avaliar. Ele já disse na sua entrevista coletiva, a primeira, né? Entrevista dele no Baianão, que ele quer observar todos os jogadores do elenco e os jogadores vão ter chance jogando essa partida, vários deles, contra o Trem do Amapá. Então eu espero que o Remo vença
vença bem, consiga a sua classificação, porque o Remo tem que se impor. Chega de jogar dessa maneira. Chega de passar essa tristeza para a torcida do Clube do Remo. Porque o Remo, na maioria dos jogos que jogou nessa temporada, só não contra o Paysandu, porque é um clássico, é 50-50, mas tirando esse jogo, o Remo era favorito contra todas as outras equipes. Todas as outras. Jogando em Belém ou jogando como aquele jogo foi em Bragança ou em Porto Velho, que perdeu os 2 jogos. O Remo é favorito, tem que se pôr como favorito e tem que começar a jogar bola. Eu tenho muita curiosidade para ver, para chegar amanhã, para ver qual vai ser a escalação e principalmente qual vai ser o desenho tático do Gustavo Mourinho. Tenho muita curiosidade para saber. É um treinador que eu fiz um vídeo aqui analisando ele. É um treinador que prioriza muito o sistema defensivo. Eu acredito que ele vai começar a corrigir o Clube do Remo pelo setor defensivo. Mas vamos ver. Vamos ver como é que o Remo vai entrar em campo e principalmente a sua formação tática. E vocês, deixa a opinião de vocês. Como é que vocês acham que o Remo deve entrar em campo? Qual a sua escalação? Qual a sua formação tática? Podem comentar aqui à vontade, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, obrigado por assistir até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.